Sim. Tá. Eu acho que não precisa fazer apresentação, né, Leandro? Leandro é Não, você, não, eu não sei, tem gente que não me conhece. Se quiser, Então, deixa eu só contextualizar aqui, para a gente dar início. Então, essa palestra, né, faz parte desse conjunto de atividades que a gente tem feito, que, né, parte de um projeto maior, que é a respeito da evasão e permanência no curso, né? E a gente tem feito algumas palestras, oficinas de pensamento computacional, não tanto quanto a gente queria, mas estamos aí, né? Então, para marcar o início do período, a gente convidou o professor Leandro Alvim, que é da computação, tá? E para falar um pouquinho para a gente sobre uma área de trabalho dele que é bem interessante e que é abordado no curso. Tá? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o Leandro aí, que o Leandro se disponibilizou para dar a palestra em um horário completamente difícil aí para ele, né? Saída de criança da escola, super entendo isso daí. foi culpa minha, na verdade, né? Acabei, acho que eu devia ter escolhido, sei lá, terça-feira, mas Mas, né, mais banca, enfim. é, Leandro estava até falando aqui que hoje foi a defesa de mestrado de um ex-aluno nosso, Felipe Melo. Então, assim, só aproveitar para celebrar também, né, que é bem bacana essas conquistas. o Felipe estava também na banca, né? O Braida, que estava na banca. Então é isso, Leandro. Obrigada. Desculpa te importunar aí. Só a Natália também está aí, né? Que ela é uma das idealizadoras aí do projeto. Obrigada pela presença também, Braida, de vocês também. Vou reenviar a lista. Bom, então, pessoal, então, assim como eu, o professor Braida, e a gente tem também o professor Felipe Duarte, dentro dessa área de inteligência artificial, né? Então, a gente pesquisa aí a inteligência artificial é um campo muito grande, né? Em que compreende vários subcampos, né? Dentre eles, por exemplo, a gente tem aprendizado de máquina, que trata de métodos que aprendem com os dados, né? Sem serem explicitamente programados. Nós temos busca e recuperação de informação, né? Como é que a gente faz algoritmos para recuperar a informação. Temos a parte de otimização e meteorísticas, né? Tem a parte de sistema de recomendação, que o Felipe é especialista também, e sistemas inteligentes que requerem esses algoritmos também, né? Que a gente trabalha, né? Então, e aí no curso vocês vão ver, né? Não sei se deve ter muita gente aí que não teve aula comigo ainda, né? Eu ministro as disciplinas de inteligência artificial, geralmente, né? Aprendizado de máquina, a computativa, né? Redes neurais, né? Processamento de linguagem natural, né? Felipe, sistema de recomendação nessa área, né? Por enquanto, mais alguma, Felipe? Acho que não, né? Nessa área, por enquanto, acho que não, né? Na graduação? Não, né? Né? É. Acho que o Duarte, não sei se seleciona BRI, né? Não sei se busca recuperação da informação. Bom, enfim, né? Tá? Então, vocês vão encontrar, quem não conhece, vai encontrar com a gente, né? Lá na frente. Então, assim, em modelos de linguagem, tá? Por que eu estou falando isso? Modelos de linguagem, né? Surgiram lá atrás, em décadas passadas, né? De uma forma rudimentar, né? A partir de contabilização de frequência de palavras, né? E esse processo começou muito pelo um viés mais linguista e estatístico, né? E isso ficou um pouco esquecido durante o tempo, né? Depois voltou muito com a questão dos corretores de escrita nos celulares e agora a gente está tendo um boom de novo de modelos de linguagem, né? De uma outra forma, tá? Que tem a ver com o surgimento aí do Deep Learning, né? Então, aí eu vou falar aqui um pouco para vocês isso, né? Sobre modelos de linguagem, né? E seus impactos, tá? E muito com a ênfase no que a gente já está vivenciando, né? Do modelo de linguagem da OpenAI, né? Do ChatGPT, tá? E enquanto é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, aí tá a agenda, tá? Essa ordem aí, eu tendo seguir, tem umas coisas que estão um pouco de fora de ordem aí, depois eu mudei, tá?
mas a ideia é essa aí. Primeiro, eu vou apresentar para vocês rapidamente o que é modelo de linguagem, uma forma mais minimalista e simplória, tá? Para todo mundo entender, porque nem todo mundo fez as disciplinas e tal, né? Depois, primeiro os modelos de linguagem, depois os modelos de linguagem grandes, né? Largos, né? Assim, LLMs, que a gente chama, né? Depois a gente vai ver as limitações, tá? Do que eles são capazes e que eles não são capazes, né? Recomendações de uso eu botei para o final, tá? Os riscos, né? Aí eu botei depois três tipos de aplicações que a gente pode ter no mercado de trabalho, o que está mudando, o que estão fazendo, né? Resumidamente. Desafios, né? Para essa área, né? E depois o futuro. Quais são as propostas futuras para daqui a uma década, acredito, uma década e meia, por aí, tá? Que isso vai mudar, tá? Vocês estão abertos, se quiserem, tá? A parar no meio, quiser perguntar, pode perguntar, não tem problema, tá? Isso aqui pode ser bem... não é para ser formal, tá? Juliana, pode perguntar, se quiser, tá? Pode abrir, não tem problema. E outros alunos também podem perguntar, entendeu? Então, vamos lá. Aí eu separei... Deixa eu minimizar isso aqui. Pronto. Bom, então, separei aqui, né? Então, a definição de modelo de linguagem está de uma forma simplista, tá? Assim, resumindo, né? É um modelo, tá? Ou seja, o modelo é uma representação, tá? Quando a gente fala de computação, uma representação matemática, tá? Com valores armazenados, né? Que a gente tem, esses valores armazenados representam probabilidades, tá? E aí a gente... É um modelo que associa uma probabilidade a uma sequência de tokens, tá? O que é token? É uma palavra, a gente chama de token de uma palavra ou uma subpalavra, tá? É como se fosse, você pega um texto, a menor unidade de uma frase, por exemplo, são as menores unidades, tá? Separa em palavrinhas e letras, tá? Mas, nos modelos mais sofisticados, os modelos de linguagem, eles prevêem também subpalavras, tá? Por isso que eu botei subpalavras, tá? E aí, o que esse modelo de linguagem faz, tá? A ideia é que ele, dada um S, vocês estão vendo, ó, é uma função, tá? É uma função que, dado um S, entra uma sentença, ele vai jogar para a gente a probabilidade de uma próxima palavra dada a sentença que ocorreu. Esse P aí de probabilidade, tá? W de word, tá? O pipe e depois o S, S de sentença. Para quem já viu probabilidade, né, estatística, né, esse pipezinho aí é a probabilidade condicional, dado a sentença com a probabilidade da palavra ocorrer, né? O que esse modelo de linguagem faz, então? Ele vai gerar um conjunto de todas as palavras, vou chamar de tokens agora, tá? De todos os tokens possíveis. Para cada token, eu vou ter uma probabilidade associada, de forma que a soma das probabilidades é igual a 1, né? Sempre, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o token com maior probabilidade, tá? Então, é isso que faz. Dado uma sequência de tokens, ele tem que prever o próximo token, o token mais provável, tá? Pronto, tá? Então, assim, olha só. E aí, olha só, uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui. Um bom modelo nos permite frases sintaticamente e semanticamente bem construídas, tá? Por quê? Tem que fazer sentido, né? De acordo com um determinado contexto, tá? Então, por exemplo, o que faz mais sentido, né? The quick brown lettuce over jumps the lazy dog, ou a outra, né? The quick brown fox jumps over the lazy dog, né? Então, o que faz mais sentido, tá? E você pode também considerar um contexto anterior, né? Então, um modelo de linguagem, ele, além de dar a probabilidade do próximo token, tá? Você consegue, a partir de uma construção em sequência, também ter uma probabilidade conjunta dos tokens, tá? E aí você consegue saber qual é a sentença mais provável, tá? E isso serve para a gente, por exemplo, com os corretores de escrita, por exemplo, em que ele faz uma sugestão dos tokens prováveis para a gente está digitando no celular, por exemplo,
tá? Ali, inclusive, tá? Não posso dar certeza, mas são modelos de linguagem mais simples, tá? Baseados em contagens. Tá? Juliana, tá entendendo? Eu tô. Tá. Estão entendendo, pessoal? Estou tentando simplificar. Gente, pode colocar É a dúvida mãozinha, a aí. mãozinha. É, mãozinha, eu gosto desse. Aí, estavam entendendo. Agora, era que entrou aí. Entra a matemática, tá? Olha só, faltou um slide aí, que era o seguinte. Na estatística existe uma coisa, que nem no cálculo, chamada de regra da cadeia. Tá? A maldita regra da cadeia. Que para a gente calcular a probabilidade de uma sequência de tokens, de palavras, por exemplo, tá? Num texto, como o texto ele considera, se você está escrevendo um texto de um livro, por exemplo, tá? Todas aquelas frases que você está escrevendo ali, elas dependem de um contexto anterior. Você está escrevendo uma história de um livro, né? Elas dependem de um contexto anterior, né? Então, para você fazer um modelo mais acurado possível, o ideal seria calcular a probabilidade de todas as sequências possíveis para trás, né? Para você calcular a probabilidade da sequência à frente, tá? E na estatística, na probabilidade da estatística, a gente tem lá a coisa chamada de regra da cadeia. Eu não botei a formulinha aí, tá? Só que qual é o problema da regra da cadeia? Ela é intratável computacionalmente, tá? A gente não consegue, primeiro, né, ter um conjunto de dados grande o suficiente para ter todas as possibilidades de cadeias para mapear para trás, e também memória, precisaria de muita memória. Tá? Então, a gente faz uma chamada de acostumbração, tá? Que tem um nome bonito, que é de Markov, cadeia de Markov. Que cadeia de Markov também é uma teoria baseada no seguinte, também simplificando, é que ao invés de, imagina um sapo pulando nas pedrinhas para atravessar um rio, né? E ele tem várias pedrinhas para decidir, né? As cadeias de Markov, né, você assume que a informação necessária para você seguir adiante basta da onde você está, da pedrinha de onde você está, para você tomar o seu caminho adiante. Você não precisa rastrear todo o seu caminho anterior, pegar a informação toda uma, basta do estado onde você está, tá? Então, essa teoria das cadeias de Markov é uma simplificação. Basta o seu estado atual para você tomar uma decisão para ir para um próximo estado, tá? Então, esse sistema de simplificação. Tá? E aí é feita essa simplificação com n-gramas. Tá? Então, os unigramas, bigramas e trigramas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar um contexto de n tokens para trás. Tá? A gente vai usar esses n tokens para trás, tá? Vai fazer uma contabilização, tá? Dessas palavrinhas, vai gerar uma tabelona, né? Com triplas, duplas e palavras únicas, tá? Tokens únicos, desculpa, tá? E aí, falando até de tokens, vocês estão vendo aí que tem, por exemplo, né, no Word, né, tá o Word aqui mais erradamente, né, você tem aqui I, por exemplo, né, não é uma palavra, né, tá? Então, são tokens, né? Então, assim, na disciplina de processamento de linguagem natural, né, uma coisa que a gente via, que eu já fiz uma vez, é a gente ir lá no site da Google e tem lá os n-gramas, que você tem esses cálculos dessas probabilidades de ocorrência desses n-gramas. Com isso, sabendo essas probabilidades, a gente consegue jogar para frente e saber qual é a probabilidade da próxima palavra de ocorrer, tá? E aí a gente usa isso, tá? E aí, tá? Como é que a gente faz, sabendo a probabilidade da próximo token ocorrer, o que a gente faz? A gente vai percorrendo, tá? Token por token, né? E a gente vai gerando uma sentença. Então, lá no início, quando a gente gera aqui the quick, né? O mais provável é brown, por exemplo, né? E a gente montou agora brown. Agora a gente vai andar com a janela quick brown. Qual é o mais provável? Fox, tá? Isso aí vocês estão vendo uma janela deslizante dos bigramas, tá? Chama de n-grama, né? Quando n é igual a 2, é chamado de bigrama, tá? A gente está usando 2 tokens de contexto, tá? Então, a gente vai deslizando e assim a gente monta uma frase, tá? Em inglês chama-se de sentence, tá? E é assim que a gente monta,
e assim que a gente consegue saber a frase mais provável também. Tá? Tá? Então, o que a gente tinha, tá, de modelo de linguagem era, ou seja, voltando lá, é uma função, né, que dada uma frase, ele vai te dar as probabilidades das palavras, de todos os tokens, né? E aí ele vai escolher qual é o mais provável, qual é o token mais provável. E ele usa isso, o quê? Tabelas, tá? E aí tem sofisticações, você pode usar trigramas, bigramas, fazer um back-off. Ah, eu não tenho a ocorrência de trigrama, então eu vou usar bigrama. Ah, eu não tenho a ocorrência de bigrama, vou usar unigrama, né? Chamar de back-off, né? Porque nem sempre o padrão vai acontecer no texto, no conjunto de treino. Tá? Você está usando quadrigrama, por exemplo, né? Nem sempre aparece, aí você volta para trigrama, para bigrama, até você ter o matching. Né? Bom, aí o que acontece? Isso aqui, modelo de linguagem, a gente tinha até então, tá? Só que, assim, eles são bem limitados, tá? Até aí eram bem limitados, tá? Se limitava a corretor de escrita, para editores de texto, tá? Bom, aí em 2000, e se não me engano, em 2010, a gente teve um boom de deep learning devido ao poder de processamento das GPUs, que começou a aumentar muito, né? Aos grandes volumes de dados, né? Imputados na web, né? Então a gente começou a ter esse boom, tá? E aí a gente, vou dar um salto aqui para 2017, tem um trabalho, não, 2017 não, agora estou na dúvida, Attention, alguém procurei depois, não sei se foi 2015, 2003, agora estou confundindo, tá? Teve um paper do Transformer, tá? Chamado de Attention is All You Need, que eles criam um mecanismo chamado de autoatenção. O mecanismo de atenção já existia, eles fizeram mecanismos de autoatenção, tá? Que basicamente construir vamos dizer assim, tabelas de correlação de tokens para todos os outros tokens, né? Tá? E aí para você ver o quanto informativo é um token com relação ao seu contexto. Tá? Enfim, também isso é um conteúdo de aulas também na disciplina de redes neurais, tá? Então, eles criaram esse transformer, tá? Que dentro tem uma rede neural, tá? Então, o que fizeram? Que substituíram algo que era frequentista, tá? Para algo por indução, que a gente chama de indução, tá? Em que a gente usa uma rede neural, tá? Então, agora a gente tem um modelo gigantesco treinado em paralelo. Também uma coisa dos Transformers que é legal é que ele é treinado em paralelo, né? Então, isso permitiu a gente criar um modelo de linguagem muito grande, tá? Então, ele pode ser treinado em paralelo, é bem escalável, né? Com o parque que a gente tem hoje de GPUs, as grandes empresas, né? Os grandes conglomerados conseguem fazer esse treinamento. Né? E aí, então a gente substitui aquela caixinha ali e agora a gente tem um modelo de linguagem muito mais poderoso. Mas a coisa em si é rudimentar ainda. Tá? Continua sendo uma representação matemática que, dado uma sequência de tokens, vai prever o próximo token mais provável. Ainda é algo rudimentar se você comparar a inteligência humana e as capacidades que ela tem extralinguísticas, tá? De resolver um problema. Tá? Até aí, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Juliana vai ter que assistir. Não. Aprendi a pôr aqui, ó. Assim, então, assim, eu estou contando uma história. Assim, não é possível detalhar cada coisa. Estou tentando contar uma história, eu estou dando saltos, tá, gente? Para a gente entender aqui como a tecnologia foi evoluindo e a gente entender por alto como funciona, tá? Ô, Leandro, eu posso Pode. fazer? É uma fala só. Nessa época, né, de 2015, teve também o boom de usar, porque a GPU ela começou com a ideia de ser de propósito geral, né, programação de propósito geral, caiu nesse tipo de problema, e aí nessa época aí eles começaram a NVIDIA começou a trabalhar muito com essa área e aí focar o desenvolvimento da GPU, inclusive para Deep Learning. Sim. E essa fase aí, bacana. E agora, né, foi esse ano, eles lançaram agora uma arquitetura nova,
que eles têm numa mesma placa, uma grande placa de memória. Nesse mesmo barramento, você tem a GPU e a CPU embutidas nessa grande placa de memória, que placa com a memória que é de, pô, nem sei, é gigantesca, acho que Mas estão vendendo já? Não, era um negócio A absurdo. promessa existe já tem bastante tempo. Não, eles lançaram um negócio absurdo, de 600 GB, uma coisa assim. É uma memória gigante, fica a GPU no mesmo barramento que a CPU, uma memória gigante. Tem uma apresentação inteira da NVIDIA disso, né? Eles lançaram, e acho que já está pronto, assim, eles mostraram a placa, né? E até que foi grande, porque, na verdade, antes de 2015, eu já tinha acordo com a Intel para fazer isso, mas ninguém conseguia fazer, então a NVIDIA deve ter tomado as dores e ter feito tudo sozinho. Depois eu vou ver, eu não vi ainda. tem uma apresentação que eles lançaram, né? Eles mostraram lá, né? Faturamento da NVIDIA esse ano, já até saiu a notícia aí, o lucro, né? Acho que foi mais de 400%. Foi um absurdo, né? Eu gosto de acompanhar a empresa, né? Aí estava vendo essas coisas de... Bom, olha só que legal. Aí, esse aqui essa figura eu tirei do paper lá do GPT-3. O GPT-3 tem um artigo lá que eles publicaram, né? Grande, que eles falam, né, do comportamento de modelo de linguagem sob várias condições, desde viés, os riscos que tem, né? E também comportamento para resolução de problemas, e que é o caso aí que eu mostro. E quando você vai aumentando o número de parâmetros, tá? Parâmetros, tá? Quando a gente fala de parâmetros, tá? Eu não botei aqui, mas uma rede neural, tá? Ela tem camadas. Tá? Cada camada tem neurônios, tá? Cada neurônio tem pesos, tá? Que são valores float, tá? Que são esses pesos, são conexões para entrada. Então, se você tem uma imagem, tá? Full HD, né? Você tem ali 1 milhão de pixels, aproximadamente, né? Significa que se você está pegando aquilo como entrada e você está tendo um neurônio recebendo aqueles pixels, tá? Você vai ter 1 milhão de parâmetros, de conexões, tá? Para um neurônio, tá? Então, se você tem vários neurônios, né? Você escala isso aí, multiplica isso aí, né? Precisa 1 milhão da entrada, né? Enfim, o parâmetro é o peso, tá? Do neurônio, tá? Então, e o parâmetro, ele é o tamanho de um float, tá? E aí, enfim, tem gente que reduz o tamanho do float para ser menor, o modelo não, tal, mas o parâmetro é um float, né? E é uma conexão da rede neural, tá? Então, quando você diz assim, o modelo tem 175 bilhões de parâmetros, são 175 bilhões de conexões de neurônios, tá? 175 bilhões de float, tá? Então, só para você rodar o modelo, um input para sair um output, tá? Você precisa passar, né? Ativar esses 175 bilhões, tá? De float. E isso é feito como? Graças à GPU, tá? As GPUs parrudas, tá? Com CPU, por exemplo, você vai fazer É engraçado que você vai treinar um modelo menor, né? Brincando na disciplina, e se você bota em CPU, você vai demorar dias. Numa GPU, você demora menos de 1 hora, às vezes. Tá? Aí, aqui, a gente está falando de modelos que a gente não consegue nem comprar a GPU, tá? Então, e aí, olha só que esse gráfico tá legal, né? Assim, conforme você aumenta o número de parâmetros, tá? No eixo aqui, tá? Da Y da acurácia, tá? A gente vai vendo que vai aumentando linearmente, tá? De forma linear, o número a acurácia, tá? O que é o trivia? Tá? O trivia QA, né? QA é question answering, tá? Então, ele é um conjunto é um dataset de dados que tem pares de perguntas e respostas, tá? E eles submetem, eles fazem o modelo aprender nessa base de conjuntos de pares de conjunto de respostas. Depois eles ficam testando, né, num conjunto extra,
para ver a qualidade, tá? E aí eles têm ali, por exemplo, uma coisa que vocês estão vendo aí, zero shot, one shot e few shot, é o quanto de informação você dá para você testar o modelo, tá? O legal disso aí é o seguinte, eles perceberam que quanto mais você vai tendendo a aumentar os parâmetros, maior a acurácia. Obviamente, isso não vai escalar linearmente para sempre, isso vai convergir num ponto, e assim, isso é muito importante. Isso aí depende do tipo de problema que você está resolvendo. Eu vou falar um pouco disso. Então, aí está escalando linearmente porque o tipo de problema é um pouco mais fácil. Tá? Agora, quando a gente fala de multiplicação de números, se a gente falar de um problema de CSP ou um problema mais sofisticado, tá? Aí ele já tem dificuldade de resolver, porque ele não foi feito para isso. As pessoas têm que entender isso. Esse é um dos motivos da palestra. Tá? Então, olha só, esse é um gráfico também muito importante. Tá? Dois gráficos muito importantes. Primeiro ali da esquerda, né, o funding, tá? A esse tipo de tecnologia, tá? Até meados aí de 2023, né? OpenAI, o investimento feito nele, né? No OpenAI, Databricks, tá? Todos relacionados a modelos de linguagem, né? Então, tá um boom disso até agora em modelos de linguagem. Vai chegar um momento que vai chegar um inverno, vai saturar. Deixa eu só fechar a porta. Isso chega um momento, como é o mercado e ciclo de mercado e tecnologia também, tem momento que a coisa satura, né? Já foi feito investimento, né? A tecnologia também chega ao limite, depois parte-se para alguma outra coisa, né? Tá? Então, a gente está numa era ainda de muito investimento pesado, tem uma competição, tá? Ferrenha. Por exemplo, o Ian LeCun, que é um dos papas da, da inteligência artificial, tá? Ele trabalha para o laboratório do Facebook, né? E ele tem lá, e a proposta dele é um modelo de linguagem público, né? Chamado Llama, né? Existem outros, por exemplo, o Musk lá lançou o dele. E aí, assim, existem outros laboratórios, outras entidades. A Google, né? O Bard, né? Estão lançando. Né? E aí vocês estão vendo à direita aí um comparativo par a par, né? Dos vários modelos de linguagem. Tá? Em suma, acredito eu que grande parte é baseado em Transformer com variações. Isso é uma coisa importante. Não foi assim, o método em si, tá? Ele já existia, né? Agora a tecnologia, a ferramenta que a gente usa agora, né? Assim, o método já existia, né? Foi feito pela Google, né? Tá? Então, aí a tecnologia que a gente usa agora não foi inovação da OpenAI, tá? Eles inovaram, claro, em deixar isso como um sistema, tem uma inovação também, mas vamos dizer assim, a coisa acadêmica já existia há um tempo atrás, tá? Bom, então isso aí, tá? Vocês estão vendo aí, tem comparativos e tem rankings também de qualidade também desses, por tarefa, tá? Desses modelos. Aí agora o ponto que eu quero falar para vocês é que da natureza dos modelos de linguagens largos, né? É que como ele é uma coisa, ele é um processo que é sequencial, né? E estocástico também, e pode ser estocástico ou não, mas esse sequencial, tá? A natureza dele faz com que ele tenda a ter poucas chances de acertar, infelizmente. Porque, na verdade, o que ele está produzindo são árvores, tá? Existe uma gama de uma árvore gigantesca de possibilidades, e ele vai escolhendo os tokens e vai por um caminho dessa árvore, que é esse caminho, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, o caminho mais provável, tá? E o caminho mais provável, né, é a composição desses tokens, né? Só que a natureza disso, tá? Pensa aí no azul, né? Todas as possibilidades de combinação de tokens, né, que você tem, e no verde, só as possibilidades de respostas certas. Tá? As respostas certas sempre são bem pequenas com relação ao mundo de possibilidades de qualquer coisa. Né? Então, a natureza dele já é um pouco
de como ele é construído, sequencial, né, já é algo feito para errar, né? Por mais que tenha bons desempenhos, né, para certas tarefas, tá? E outro problema que eles não são controláveis, tá? É difícil você controlar, por exemplo, é difícil você ter certeza de que não vai ter um viés, dado que esses modelos se alimentam dos dados que têm viés, tá? Então, você pode tentar reduzir o viés, tá? Por exemplo, se ele aprende com dados que são racistas, né, misóginos e por aí vai, ele vai tender a ser racista e misógino, entendeu? E o que eles fazem é tentar, no final, tentar contornar isso com uma outra estratégia de aprendizado, tá? Dando um peso maior ali, só que aí isso tem riscos em até estragar o modelo, é o que pode acontecer, tá? Tem outros problemas também para você treinar esses modelos aí, você tem um custo energético enorme, né? Tá? Isso também é um outro problema, tá? E conserto, né? Não tem, é difícil você consertar um modelo, né? Eles tentam fazer esse conserto do viés e outras coisas, mas é difícil, tá? Então, aqui, esse ponto aqui é para vocês entenderem que ele foi feito, ele tem uma natureza sequencial e ele se limita muito a ser um corretor de escrita, a ser um produtor de texto, por exemplo, eu quero que me auxilie no processo criativo de algo, né? Agora, ele não foi feito para fazer contas, por exemplo, ou ele não foi feito para resolver para você uma programação dinâmica, em que você tem um problemão, aí você quebra os subproblemas, e aí acha o subproblema ótimo e usa esses problemas para resolver. Ele não vai conseguir fazer isso, porque ele não tem isso no racional dele, não tem um raciocínio, tá? Bem como ele não planeja. Eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Então, vocês têm que entender isso, tá? É um modelo rígido, que difícil de se controlar, quase que não tem controle, né? Custo energético alto, tá? E a natureza dele diverge, tá? Tá? Quanto ao aprendizado, tá? Uma coisa só para vocês terem noção, tá? O que a gente tem de aprendizado hoje, em tudo, né? O que a gente usa muito são basicamente, primeiro, né, o aprendizado supervisionado, tá? Qual é o defeito do aprendizado supervisionado? Para a gente ter uma resposta de qualidade, a gente precisa de um grande volume de dados, tá? E dados anotados por especialistas, tá? Já o aprendizado por reforço, tá? Para ele funcionar bem, a gente precisa fazer com que ele simule alguma situação, e aí você tem que simular essa situação, que é um conjunto de ações, várias vezes. Por exemplo, eu quero treinar um engine para jogar xadrez, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso simular partidas de xadrez, tá? E ele vai ter que jogar com milhares de jogos, tá? Isso também é um problema, tá? Isso demanda tempo, custo também. E aí tem uma coisa hoje que o pessoal que um dos papas da computação tá em prol disso, né? Que é o autossupervisionado, tá? Que ele tem uma função de custo diferente, tá? E é uma maneira que a máquina ela vai pegar os exemplos padrões, tá? Vai pegar os padrões, vai olhar para padrões parecidos e vai tentar aprender em função disso, sem ter que a gente anotar o dado, tá? E sem ter que precisar de uma enorme quantidade de tentativas e dados enormes, tá? Vai olhar no próprio dado, olhar similaridades e vai vai escolher ali os melhores para ir aprendendo de uma maneira mais eficiente, tá? Só que os humanos, tá? Uma coisa além, né? A gente, né? A gente tem coisas muito superiores ainda a esses modelos de linguagem. Primeiro, a gente aprende rápido uma nova tarefa, tá? Porque a gente desde novo, a gente aprende as dinâmicas do nosso ambiente, né? A física do ambiente, desde novo a gente está aprendendo a física do ambiente, então a gente está aprendendo desde muito cedo, né, o efeito causal, o efeito lógico indutivo, o efeito
dedutivo, né? Desde muito novo, e a gente aprende representações do mundo. E essas representações do mundo não são linguísticas. As representações linguísticas são só uma parte do nosso cérebro, tá? Que eu até vou falar ali, são duas áreas do nosso cérebro, né? A nossa inteligência vai muito além da parte linguística, tá? Então, esses modelos de linguagem, ressaltando de novo, enfatizando, né? Se você for usar para resolver os problemas do seu dia a dia com modelo de linguagem, você pode se dar muito mal, tá? Porque eles não têm um processo dedutivo, não tem um processo de planejamento, tá? Nada disso. Tá? Aí, ó, essa questão que eu estava falando. No nosso cérebro, tá? Isso já é estudado, tá? Não sou especialista, mas é que eu catei do paper e de uma apresentação também, tá? Que esses modelos de linguagem, tá? Eles aproximam melhor, né, as áreas de Broca e o Wernicke, sei lá, se fala, isso é constatado por experimentos, quem tem uma área afetada, essas duas áreas afetadas, fica com um problema de manipulação das palavras, interpretação de texto e até de fala também, de conseguir falar, né? Então, os modelos de linguagem que a gente está construindo agora, eles, na verdade, são modelos linguísticos dessas áreas do cérebro. Então, o que falta para a gente? Falta a gente fazer modelos que representam as outras partes do cérebro, né? Então, a gente está nessa parte. É um grande avanço? É um grande avanço, tá? Mas ainda ainda estamos muito, falta muito, tá? E aí, por isso que eu volto a perguntar, e o córtex pré-frontal, né? Na parte racional da gente, né? A gente desenvolve nosso córtex pré-frontal até os 21 anos. Então, esse paper aí, eu deixei esse paper aí, tá? Ele fala disso, tá? Um pouco disso. Tá? Aí tem esse paper aí, ó, Faith and Fate, tá? Limite dos Transformers na sua composicionalidade, né? Que é o seguinte, problemas, por exemplo, problemas simples como matemática, como a multiplicação, tá? Eles são problemas que para você resolver, você tem que resolver subproblemas, né? Aí, resolvendo esses subproblemas, você vai para frente até você chegar ao final, tá? Aí vocês estão vendo o algoritmo, por exemplo, de multiplicação, tá? E ali, para os valores 7, eu estou multiplicando 7 por 49, tá? E aí, o algoritmo, a gente pode transformar isso num grafo de computação, tá? Num DAG, né? Quem já fez grafos, né? Grafo dirigido acíclico, tá? Quer dizer, de grafo, grafo dirigido a ciclo, né? É um DAG, né? Ele só tem, ele não tem, as arestas são dirigidas e não tem ciclo, né? Então, qual é a vantagem disso? É que você consegue ordenar, e você ordenando, você consegue ter uma orientação, uma sequência de etapas, né? Então, por isso que a gente consegue, um algoritmo ele tem uma sequência de etapas, por isso que a gente consegue transformar num DAG, e aí, transformando num DAG, a gente consegue verbalizar isso. Então, o que eles fizeram? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um algoritmo de multiplicação, vamos avaliar se ele consegue resolver, de acordo com a quantidade de dígitos. Além disso, vamos fazer o seguinte, vamos dar instruções depois, vamos dar algumas instruções de como resolver, mas verbalizando, tá? Então, eles dizem quais etapas se deve fazer para quando você tem tantos dígitos, né, em sequência, tá? Então, isso aqui é uma tarefa que eles avaliaram, tá? Aqui também eles pegaram outro problema para avaliar o poder dos modelos de linguagem, é aquele problema de Einstein. Não sei se vocês já viram, tá? É um puzzle, né, que você tem as casas, casa 1, 2 e 3, aí tem nomes das pessoas, esporte e carro, e você tem que fazer associação, né, desses valores, né, nessas casas, né? E tem restrições, tá? Então, aqui estão aqui está o enunciado. Ó. Existem 3 casas numeradas de 1 a 3, cada um tem uma pessoa diferente, tem características diferentes, tá? Tem nome de 3 pessoas, são 4 esportes, são 3 carros, e aqui eles falam as restrições. Por exemplo, a pessoa que possui um Ford é uma pessoa que ama tênis, né? E vai falando aqui as restrições, tá? Aqui está o algoritmo, tá?
isso aí, isso também, se não me engano, lá tem no livro do Russell Norvig, né, chamado de CSP, Constraint Satisfaction Problem, acho que resolve por isso. E aí também, isso também é um problema que você pode ir resolvendo por etapas. Tá? Eles botaram isso para avaliar e botaram também um problema de programação dinâmica que eu não botei aqui. Tá? E aí, vocês estão vendo, olha só, eles botaram o GPT-4, tá? Zero shot sem informação nenhuma. Só dá quanto tanto vezes tanto, né? Fizeram isso um dígito contra um dígito, né? Então, o que aconteceu? 1 para 1, ele acertou 100%. Quando é 1 ali, o valor, né, é 100% de acerto. Se você pedir hoje para o modelo de linguagem multiplicação de 5 vezes 3, vai lá, 15, vai acertar. Entendeu? Vai acertar, vai acertar. Agora, isso não é uma vez só, eles fizeram isso várias vezes. Tá? Então, a chance dele errar é muito baixa. Pode errar? Pode, mas a chance dele errar é muito baixa. Por que isso? Porque isso está nos dados. Tá? Isso é dentro do domínio. Por isso que ele resolve. Não é que ele descobriu uma característica que ele não fazia, ele agora ele aprendeu a fazer por exemplo, ele está fazendo uma dedução nova, não. Tá? É porque está dentro dos dados. Então, tudo isso aí, ó, um dígito contra um dígito, aí 2 dígitos contra um dígito também, ele vai bem, 3 dígitos contra um dígito vai bem. Só que aí, quando você começa a aumentar, por exemplo, quando eu boto aqui 3 dígitos, com 3 dígitos já cai para 59% de taxa de acerto, com 5 para 4, 23, tá? 4 para 4, 4% de acerto, tá? Até que eu chego em 5 por 5 e erra tudo. Podem testar aí, não sei, não testei agora, eu não sei porque esse mundo é louco, eu não sei se, por exemplo, vai que eles inseriram um sistema por fora, um motor de computação, de cálculo, né? Que identifica ali, eu não sei, tá? Mas isso foi feito essa variável no GPT-4. Tá? Fizeram também para o puzzle, tá? O puzzle aqui, o número de casas, quando tem 2 por 2 casas, ele resolve 100%, quando tem 2 por 3, 90%, 2 por 4, 72%, e vai caindo até que eu tenha ali, ó, por exemplo, 6 por 6, 0, 4 por 6, 0, tá vendo? E aqui os programas de programação dinâmica é pior ainda, tá? Você já vai aumentando aqui, ó, um pouquinho, já vai piorando bastante, tá? Aqui o gráfico aqui embaixo também mostra isso, tá? Esse Scratchpad é a dica que você dá, tá? Então, assim, enquanto em cima você está vendo que eu não dei nenhuma dica para resolver o problema, embaixo é eu dando dica, tá? Que é aquele grafo lá de computação em etapas, tá? Como ele resolve o problema. Você dá um enunciado como resolver, tá? E não adianta, por exemplo, no problema do puzzle, tá? Quando você chega aqui quando você está dentro do domínio aqui, que é o que é exemplificado para ele até ainda tem um desempenho razoável. Depois ele vai caindo, tá? Outra coisa, eles não podem, né, fazer planejamento. Tá? Ficou claro essa questão? Eles não podem. Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte: o modelo de linguagem não consegue resolver problemas que dependem de composição, né, de subproblemas. Eles não conseguem, vamos dizer assim, fazer um raciocínio lógico dedutivo. Ficou claro? Isso aí. Em especial, problemas que começam a ficar grandes, que você tem que decompor eles em pedaços. Entendeu? E eles também, olha só uma outra coisa, que eles também não podem planejar, tá? Imagina que eu digo para ele, olha, que vai um pouco de encontro com o problema do puzzle também. Eu tenho bloco na mesa, tá? Eu tenho 2 blocos, eu quero empilhar os blocos, né? Aí eles passam um problema assim, por exemplo, eu estou jogando com um conjunto de blocos em que eu preciso arranjar eles em pilha. E aí existem algumas ações que eu tenho que fazer. Aí eles falam, olha, pegar o bloco, empilhar o bloco em cima de outro bloco, colocar... Descrevem operações, né? E aí eles dizem, né, algumas condições iniciais, tá? Por exemplo, as condições iniciais são
tem um bloco vermelho em cima da mesa, um azul também e tal, eu quero empilhado, chegar numa configuração tal. Por exemplo, meu objetivo é ter o bloco laranja no topo do bloco azul, né? Então, como é que eu faço essa sequência de operações para que eu tenha o topo laranja, o bloco laranja em cima do bloco azul, né? Tá, mais uma vez, tá? Ele vai mal, tá? Então, aqui tem uma tabela desse artigo, tá? Aí, esse artigo é bem legal porque eles fizeram, a proposta deles vamos fazer um framework, tá? Um workflow, né? Na verdade, workflow, de geração de problemas para testar as capacidades do modelo de linguagem, né? E aí eles categorizaram esses tipos de problema. Por exemplo, problemas de planejamento ótimo, porque ele pode conseguir planejar, chegar na solução, ele pode ser completo, mas não necessariamente ótimo. Ou seja, ele chega na solução sempre, mas ele não chega de forma ótima, de forma eficiente, né? Aí eles verificam isso também, se ele é ótimo ou não no planejamento, se ele consegue replanejar, ou seja, ele se resolveu de uma maneira, aí você consegue, mudando alguma coisa, replanejar, né? E tem outras coisas que eles avaliam ali também, tá? Mudar o objetivo e coisas, né? Tá? E aí eles mediram o desempenho, tá? GPT-3, Instituto GPT-3 e Blon, tá? Outro modelo de linguagem. Tá? E aí, os resultados são bem ruins, tá? Com exceção desses resultados aqui. Fez, né, o produto? E aí, funcionou ou não foi? Errou, né? Não tem como. A não ser que eles colocarem um parser ali e aí fazer, e aí depois, né? Pode botar também assim, 2 elevado a tanto, um número real, por exemplo. Ou no, aí outra coisa. Ele acerta para quando você tem, por exemplo, assim, você tem uma instância, um planejamento como exemplo, né? E uma saída para a máquina com a mesma instância, mas mudando a ordem. Em algumas situações em que eles mostram um exemplo da instância, mudando a ordem, com objetivos, acho que parecidos ou parciais, ele acerta. Tá? Mas, no geral, ele vai mal. Né? Então, assim, na verdade, todos esses trabalhos estão confirmando meio que o óbvio. Tá? Mas isso é importante, tá? Porque quando esse negócio sai no mercado, né, as pessoas começam a usar, né, e você tem que, às vezes, confirmar o óbvio. Tá? Que isso é um modelo de linguagem, entendeu? Não é nada mais além do que isso. Tá? Então, a gente tem que usar porque ele é bom, tá? Aí, por exemplo, eu vou falar agora de riscos, tá? Nesse paper aí, esse é o paper do GPT, do OpenAI, tá? E aqui eles falam o seguinte, o que é essa curva? Aqui a gente tem a acurácia e aqui tem o número de parâmetros em escala de log, tá? Conforme a gente vai aumentando o número de parâmetros do modelo, aí você está vendo a acurácia caindo, mas essa acurácia não é a acurácia do modelo, é a acurácia de um leitor tentando diferenciar um texto do GPT com relação ao texto humano. Tá? Você tem um grupo de controle e outro grupo, eles fazem lá, eles mandam os textos e a pessoa tem que diferenciar, né? As pessoas, né? Os grupos têm que diferenciar se é um texto feito por humano ou um texto feito pela máquina. E eles constataram o seguinte, conforme eles aumentavam o tamanho do modelo, né, as pessoas começavam a ter dificuldade de diferenciar, ou seja, o modelo ficava mais acurado e as pessoas não conseguiam mais discernir bem isso. Ou seja, a ponto de chegar aqui, ó, de ser uma moeda, né? Deixa eu jogar uma moeda. Eu não sei mais diferenciar o texto feito por um humano e por uma máquina. Tá? E isso aí é muito sério, tá? Porque aí a gente vai começar a ter agora artigos de jornais e livros. Você pode comprar um livro feito por uma máquina, né? Então a gente não consegue mais diferenciar. Assim,
A verdade é que ainda, eu não sei, existem também o público, tá? Eu não sei como é que eles selecionaram esse público, se a instrução, por exemplo, se você bota isso para leitores de uma determinada área, eles vão conseguir diferenciar, entendeu? Depende do público também. Eu não sei como é que eles fizeram esse controle aí, tá? Mas, pensando na massa, né? Sim, né? Um artigo de jornal, uma coisa assim, né? Se não for artigo acadêmico, mas artigo de jornal, pode ser que comece a ser difícil. Uma coisa de ficção, né? Tá, aí, agora a gente indo para a parte... Já estou acabando, gente. Quanto tempo tem aí? Não estou sem relógio. Deixa eu ver. Temos... Ah, tá. 20 horas agora. Quase uma hora, quase uma hora. Então, assim, viés de gênero, tá? Então, que eles fizeram um experimento também, tá? E o gênero, tá? Tem um viés também, por exemplo. Principalmente, eles fizeram um experimento com ocupação, né? Com profissão, né? Eles botavam os padrões, por exemplo, the occupation was, né? E eles perceberam que 83% das 388 ocupações que eles testaram, né, foram mais prováveis de sugerir, tá, um nome masculino, ou seja, ele tem uma tendência a dar um viés masculino para quando se trata de profissão, tá? E aí fizeram análise também quanto ao tipo de profissão, tá? E aí, por exemplo, profissões com relação de banqueiros, professores eméritos e juízes, legisladores, né? Tendem, que precisam de uma qualificação um pouco maior, tendem a ser, o GPT tende a colocar o masculino, o gênero masculino, tá? Profissões de nível de escolaridade inferior, que eles estão falando, né? Eles tendem a colocar o feminino, tá? Então tem um viés, tá? Isso é meio complicado se você coloca isso nas escolas como um assistente de algo, e, enfim, pode ser que isso complique um pouco, né? A religião também, tá? Aqui eles fizeram uma análise por religião e não religião, o ateísmo está aí. E, por exemplo, quando você vai ler ali, ó, Islã, tá? É a penúltima linha, tá? Na segunda palavra da esquerda para a direita é terrorismo, por exemplo, né? Judaísmo, né? Você tem lá racistas, tá? Então, aí são palavras, tá? Isso é um GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros, tá? Não é um GPT-3, não é um GPT com poucos parâmetros, tá? Então, qual é o problema, né? É que os dados têm preconceito e refletem muito também a nossa visão ocidental, tá? Com relação ao Oriente também, o preconceito com o Oriente ainda a visão é bem infantil, né? Tá? Bom, a gente tem preconceito contra a nossa sociedade e também ao que a gente não está acostumado, mais ainda, né? Então tem o viés, tá? Esses modelos foram treinados, provavelmente, isso a gente não sabe, mas com dados ocidentais, tá? Isso é um problema. Aí, para vocês verem, olha só, o que eles fizeram. De acordo com o tamanho do modelo, eles foram aumentando o tamanho do modelo. Tem como você medir o sentiment de uma frase de forma automática. É uma forma meio acochambrada, mas tem como. Existe uma coisa chamada de SentiWordNet, que é um dicionário que eu tenho para cada token, eu tenho um grau de positividade ou negatividade com relação à palavra. Tem palavras que não têm isso, que, por exemplo, preposições não têm subjetividade. Agora, adjetivos, por exemplo, mal, né? Bom, né? Mal tem um score negativo, bom tem score positivo. E aí eles medem isso, tá? Isso quando, tudo bem que é um medidor ruim, mas quando você está trabalhando com grande volume de dados, esse medidor, na média, ele acaba indicando algo. Aí, olha só, olha que... olha a questão, né? Para modelos pequenos, tá? Pequenos não, menores, aí você está usando um modelo menor, tá? Você tem o sentimento, por exemplo, para raça, raça aqui entre aspas, tá? Que não é raça na biologia, mas tu diz aqui raça. Você tem para os pretos e pardos, né? Uma coisa negativa, indo para o negativo. Bem aqui, ó.
com relação às outras raças, tá? Aqui, aqui, inclusive, é engraçado porque os asiáticos e os latinos, ó, aqui para cima, né? E depois tendem, aumentando o modelo, eles tendem a ficar aqui. Alguns ficam para o positivo e outros indo para o neutro, tá? Mesmo assim, você tendo algumas raças, né, indo para o positivo e outros para o neutro, também é um problema, tá? Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente tem que resolver todos esses problemas. Eu estou apontando os problemas, né? E aí a gente tem que saber usar com parcimônia, né? Resolver isso aí já é bem complicado, é outra questão, né? Tá? Agora vamos falar aqui para finalizar, tá? Algumas aplicações de mercado que a gente tem, por exemplo, o que está mudando com isso, né? Então, na arte, tá? Existe uma grande revolução. Hoje, tá? Você consegue usar um modelo de linguagem, por exemplo, um ChatGPT, um Bard, alguma coisa assim, um Bing, né? Para ele ser um gerador de prompt, tá? Para gerar imagens, tá? Então, eu posso dizer assim, olha, você vai gerar descrições de imagens de forma que uma imagem é descrita por estilo, tipo de câmera, o fotógrafo, se for realismo, pode ser realismo, pode ser oil painting, pintura a óleo, pode ser desenho, né? E aí eu posso especificar essas várias dimensões, né, para ele descrever uma imagem, né? E aí ele vira um sisteminha para gerar prompts, né? E aí ele gera para mim esses prompts e eu consigo gerar imagens e aí eu posso mandar vender numa Adobe, em outras lojas, tá? Vender isso, tá? E aí o artista, né? Ele agora tem que entrar. Eu tenho um amigo que ele é artista, né? Que ele trabalha agora fazendo isso. Ele trabalha com outras coisas de arte, mas uma delas é essa agora. É vender imagens, tá? Em volume, tá? Claro que não é automático, você tem que saber um pouco do stable. Ali, por exemplo, vocês estão vendo aqui, é um gerador de imagens, é o A1111, né? Stable Diffusion, é uma interface para o Stable Diffusion, que é um método generativo que gera imagens, tá? Que é a outra revolução também que está tendo, tá? De gerar imagens, que vocês veem do Midjourney, por exemplo, né? Então, o mercado de arte está mudando. Tem gente que usa também, por exemplo, eu vou usar o Midjourney, o artista agora ele pensa assim, vou pensar numa ideia, aí eu me manda gerar 100 imagens dessa minha ideia, vai gerar essas 100 imagens. Opa, gostei dessa, dessa e dessa. Aí ele pode, agora eu vou trabalhar em cima disso, agora eu vou trabalhar em cima. Ou às vezes uma pessoa tem um podcast, eu quero gerar uma imagem para um quadro, para um fundo do meu podcast. Eu vou lá e uso, essa ideia. Depois manda para um artista surpreender ele, entendeu? Tá? Então a arte está mudando, a arte não vai morrer, tá? A arte sempre se adaptou, tanto na pintura, tipo de pintura, sempre teve críticas, né? Isso é só mais uma forma, tá? Você tem youtubers, artistas, tá? Que agora que ensinam isso, né? Nas empresas, tá? É um pouco que vai de encontro com o que eu e o Felipe a gente está fazendo lá no COB, né? É a etapa 2, né? Que é de a gente tem agora um chatbot, né, que ele vai responder perguntas, né, do público em geral. Quer dizer, pode ser do público de uma empresa, né, ou do público geral. Mas imagina que a gente na rural, tá? A gente tem uma base que tem os documentos lá, tá? E o aluno vai lá perguntar sobre atividades autônomas, né? Então a gente vai ter aqui essa base com os documentos. Não vai ser perguntas e respostas, vai ser documentos, tá? A gente vai quebrar esses documentos em pedaços, tá? E vai fazer um matching da pergunta com os pedaços dos documentos mais parecidos. Vai jogar isso, tá? A questão, mas esses pedaços parecidos para o modelo de linguagem. E o modelo de linguagem, ele vai escolher esses pedaços e, a partir de um pedaço escolhido, vai gerar um resumo para você, tá? E vai gerar uma resposta para você, tá? Então, é uma coisa agora que todas as empresas estão correndo atrás. Felipe sabe disso, né? Ele viajou agora, entrou em contato com o pessoal que está querendo fazer isso, né? Então, no COB a gente está fazendo isso, né? Então, agora está tendo um novo boom dos chatbots, né? E dos sistemas de perguntas e respostas, tá?
E aí isso vai revolucionar no sentido de agora, de dar velocidade às coisas. Imagina alguém agora que trabalha com a área jurídica e tem vários processos para despachar processo, analisar e tal. Isso vai dar uma agilidade, vai reduzir custos, tá? Educação nas escolas, tá? Isso é muito importante. Essa palestra aqui vocês precisam divulgar, né, e disseminar, né, e é importante, né, eu preciso também falar mais para os professores, os educadores, principalmente educadores, quer dizer, todos os educadores, né, aí aqui eu botei falando sobre educadores do ensino infantil, né, fundamental, né, que precisam saber, né, que acho que o mais importante agora é a base, né, que pode ser que as escolas comecem a usar isso, tá? Porque as universidades, você, pelo menos a de computação, você ainda resolve, não sei as outras, né, como é que estão usando, mas você ainda consegue passar isso e resolver, mas a educação infantil pode ser mais complicado. Então, assim, áreas que eu acho mais seguras para você usar o modelo de linguagem, né, a área de português, que você usa como corretor de escrita, ou no processo criativo, de elaborar uma história, tem os problemas de viés, tá? Mas você vai lá elaborar uma história, você pode chegar e modificar, aí cabe o professor reduzir esse problema de viés, tá? A arte também nas escolas, você pode usar isso como processo de combinar arte e os poemas e música, gerar música, letra de música, né? E aí falando música também, incluindo música nisso. E tecnologia também, né? Nas áreas de tecnologia, tá? Agora, outras áreas como história, geografia, matemática, joga fora, tá? Não vale. Desafios finalizando, tá? Desafio para IA e machine learning, tá? A grande sacada vai ser a gente fazer um sistema que aprenda representações do mundo, tá? Então, a gente vai ter que descartar agora os aprendizados supervisionados e não supervisionados, vai ir agora para uma função de custo diferente, tá? Baseada em minimização de energia, em que a gente agora faz a máquina aprender por si só, tá? Já existe isso, mas a gente tem que focar mais nisso, tá? Que é como a gente aprende, tá? A gente consegue aprender por si só, claro que com influência de outros, com professor e com palestra, mas a gente consegue assistir um vídeo e ir aprendendo, tá? Com feedback, tá? E a gente tem que também os algoritmos, todos os algoritmos que a gente tem hoje, eles são guiados por tarefa. Eu quero fazer um algoritmo para prever uma palavra, um algoritmo para gerar uma imagem, para classificar uma imagem em gato ou cachorro. Então, agora, a próxima etapa é eu quero aprender o meu mundo, representação do meu mundo, tá? Desde das coisas básicas do mundo que a gente vive, né? Gravidade, a física de objetos, tudo isso, aprender isso tudo, né? Aprender como funciona o nosso mundo, né? E aí sim a gente consegue começar a ter inferências, raciocínio, né? E pode ter planejamentos, né? Então, aprender modelos que fazem planejamentos também, né? Imaginam para o futuro, né? E tomar decisões, né? Você poder escolher as decisões futuras, né? Que a gente planeja, tá? E aí não vai ser as redes feed forward que a gente usa, tá? Não vão ser mais essas redes aqui, tá? Vão ser outros tipos de rede. Não sei se Spike e Neural tem umas redes diferentes aí, tá? Indo mais para uma tendência como funciona o biológico, não sei. Né? Vai ter que ser outro tipo de arquitetura, tá? E fazer o raciocínio evoluir com o aprendizado. A gente hoje faz o aprendizado por casos particulares. Se isso ocorreu, então todo o resto ocorre, né? Então a gente vai fazer um processo de aprendizado junto com um raciocínio. Ele não vai mais. A máquina hoje funciona como se estivesse tomando decisões instintivas, que o modelo já aprendeu, está tomando decisões por instinto. Então a gente vai ter que fazer agora a máquina decidir se ela toma uma decisão instintiva ou se ela vai lá num processo mais lento, vai raciocinar, vai entender e vai gerar a decisão. Tá? A gente não tem isso. Tá? E aí, enfim, fazer a máquina aprender representações e tal. Tá? Então, tudo isso aí, a gente vai voltar para quem fez IA, para o mundo de agentes. Poxa, agente não serve para nada, ninguém está vendo, né? Então, assim, a gente começa a voltar para o mundo de agentes, tá? Em que a gente tem uma representação do mundo, como ele funciona. A gente vai ter uma memória de curto prazo para tomar decisões rápidas e instantâneas de risco, né? Vai ter uma memória mais de longo prazo. Você vai ter um crítico, vai ter um ator, vai ter... E aí você vai
vai ter as percepções, vai ter os atuadores, como se fosse um agente mesmo, né? Fazendo isso, a gente vai estar mais próximo de como a gente funciona. Me faltou falar aqui nessa palestra sobre o quarto chinês e o problema de Turing, tá? Mas fica para SCNT, fica também para SCNT a questão de falar do projeto que eu tenho com o Felipe, né? E que vou expandir um pouco mais essa palestra, né? Tá? Sugestões de bons usos para finalizar, né? Assistente de escrita, para codificação você pode usar, tá? É o que? Porque ele está completando os tokens, tá? Qual é o problema? Ele não vai resolver para você ele não vai resolver um problema algoritmo complicado, mas você pode usar ele para referenciar bibliotecas, fazer cabeçalho de função, cara, um copiloto ali que vai te ajudando, tá? Problemas simples ele vai até ajudar, que já tem no domínio dele que tem na base, tá? Assistente de processo criativo, né? Você compor alguma coisa, né? Tá? Classificação de temas, que é o que a gente usa lá, eu uso lá com o Felipe também, ele consegue escolher bem temas, tá? Olha, isso é sobre terror, ficção, romance, ele escolhe bem essas coisas, tá? Não recomendado, né? Produção de respostas factuais, não façam isso, tá? Informações recentes, também não, tá? O modelo sempre tem um limite de treino, tá? Não é mais recente. Ele é péssimo em referências, tá? E não tem acesso ao banco de dados, as pessoas acham que tem, tá? Já falei 1000 vezes, tá? Para alguns colegas meus não tem. Ah, agora o GPT-4 tem. Não tem, tá? Existem ferramentas, interfaces que combinam isso, tá? Aí beleza, tá? Mas não é o modelo de linguagem, entendeu? Nada que use raciocínio, planejamento e matemática é bom você usar, tá? Bom, considerações finais, tá? Benefícios de modelos de linguagem, eficiência na tomada de decisão, que vai ajudar a gente a recuperar a informação rápido, tá? Riscos, autoria, viés, precisão, tá? Então é isso. Encerro. E perguntas aí, eu falei demais, tá? Achei que fosse falar, eu achei que fosse ser mais breve, mas eu acabei parecendo quase o Sérgio Sacani aqui.